Olá, pessoal. Nesta aula, eu estarei corrigindo a lição 16 do livro A Prova Brasil, certo? Vou compartilhar com vocês aqui o livro. Para que a gente possa fazer a leitura juntamente aqui dessas questões. Então, vamos lá. A lição 16 fala sobre a ampliação e redução de figuras. Na atividade 1, nós temos aí, ó. Observe as duas figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Considere a figura à direita como uma ampliação da figura à esquerda. Qual é a relação entre as medidas dos lados da figura ampliada e as respectivas medidas dos lados da figura original? Essa relação se mantém no perímetro dessas figuras? Então, são esses dois pontos aí que ele quer que você desenvolva nessa atividade 1. Então, vamos lá para a seção Responda. Para o Compreenda, primeiramente. Na seção Compreenda, ele fala assim: qual é a tarefa proposta na atividade? Ele diz assim, ó, saber, que é aquelas duas perguntas daqueles primeiros pontos. Saber qual é a relação entre as medidas dos lados da figura ampliada e as da figura original. E também ele quer saber, né, quer que você verifique se a relação observada é a mesma quanto ao perímetro das figuras. Na letra B, ele fala: as figuras representadas são polígonos? Então, sim, pois são formadas por uma linha poligonal fechada e simples, apresentando ângulos, vértices e lados, certo? Continuando aí, nós temos a letra C. Explique como determinar a medida dos lados das figuras usando a malha quadriculada em que as figuras estão desenhadas. Aí na letra C, né, ele fala assim: atribuindo uma medida para cada lado do quadradinho na malha quadriculada e contando esses quadradinhos correspondentes a cada lado das figuras. Por fim, multiplicando o resultado pela medida atribuída ao lado de cada quadradinho, certo? Essa é uma resposta possível. Agora, vamos para a seção Responda. Considerando que o lado de cada quadradinho na malha tem medida igual a um U, ou seja, uma unidade de comprimento, determine a medida dos lados de cada figura. Ali, gente, naquelas figuras lá, é só você identificar aqui, ó, esses ladozinhos aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu tenho cada ladinho desse aqui, ele diz que é para você determinar como uma unidade. Então, desse lado aqui eu tenho 2 unidades, aqui tem uma, 3, 2, 1 e 2. É isso que ele quer que você faça nas duas figuras. Aqui desse lado tem 1, 2, 3, 4 unidades e assim vai. Só explicando para vocês de onde saiu aqueles números lá, tá bom? Então, aqui, nós temos aqui, ó, que na figura original tem esses lados aí, ó, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2 e 1. Na figura ampliada, contando aqueles quadradinhos lá, nós vamos encontrar essas aqui, ó. 4U, 4U, 6, 2, 2, 4, 4 e 2. Aí, continuando aqui, a soma das medidas dos lados de um polígono chama-se perímetro, só para lembrar aí. Qual é o perímetro da figura original? Então, é só você pegar esses números aqui, ó,
e somar todos eles, que vai dar um total de 14U. O perímetro da figura ampliada é só pegar todos esses números aqui e somar eles, que vai dar um total de 28U. Aí na letra C ele diz: compare essas medidas, compare essas medidas. Podemos afirmar que o perímetro da figura ampliada é o dobro do perímetro da figura original? Justifique sua resposta. Então, sim, pois 2 vezes 14 é 28, ou seja, quando se dobra o comprimento do lado de uma figura na malha quadriculada, automaticamente o perímetro também ele vai dobrar, certo? Então, aqui, vamos agora para a atividade 2. Observe as figuras representadas abaixo. Então, tem essas duas figuras. E aí, o que ele quer saber? No primeiro ponto, as medidas dos lados da figura menor equivalem à metade às medidas dos lados correspondentes da figura maior. Ele quer saber se os lados dessa figura correspondem à metade dos lados da maior. Qual é a razão entre a área dessas figuras? Razão é uma fração. Se eu falar qual a razão da área dessa figura 1 para a figura 2, vai ser 1 sobre 2. Então, a razão é uma fração, viu, pessoal? Agora, vamos para o compreendo. O que é proposto na atividade? Verificar se as medidas dos lados da figura menor correspondem à metade dos lados da figura maior e comparar a área das figuras, descobrindo qual é a razão entre elas, que não é nada mais do que essas duas perguntinhas aí. Na letra B, ele diz: as figuras dadas são polígonos? Sim. Por que são polígonos? Pois são formadas por uma linha poligonal fechada e simples. Esse é o conceito de polígono, certo? Formado por uma linha poligonal fechada e simples. Vamos para a próxima página. Na seção Responda, ele fala o seguinte: se o lado de cada quadradinho na malha mede 1U, uma unidade de comprimento, quais são as medidas dos lados de cada figura? Figura maior, 8U, 4U, 8U. Você medir aí da mesma forma como aconteceu na atividade 1, né? Cada tracinho daquele do lado corresponde a uma unidade. Então, na figura maior tem esses lados aí, ó. 8, 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4 e 4. Na menor, que é a redução, então nós temos esses números aí, ó. 2, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2. Aí na letra B, as medidas dos lados da figura menor equivalem à metade das medidas dos lados correspondentes à figura maior? Justifique suas respostas. Sim, ó, observando aqui, ó, 8, nesse lado aqui ficou 4. Aqui era 4, aqui ficou 2. Aqui era 8, ficou 4, certo? Onde era 4 ficou 2 e onde era 8 ficou 4. Então, ele quer que você justifique através, né, da razão. Então, aqui, ó, quando você vai jogar na razão, você joga do menor para o maior e não do maior para o menor. Viu, pessoal? Então, aqui, ó, 4 oitavos, né, no caso fica aqui a maior é 8, menor é 4, então 4 sobre 8. Que, simplificando, ele vai ficar 1/2. Por exemplo, aqui, como é que simplifica a fração? 4 oitavos, 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2, ou seja, 1/2 é a fração irredutível de 4 oitavos. E assim vai para as outras também, ó. 2 quartos. Se você dividir 2 por 2 e 4 por 2, 2 por 2 vai dar 1, e 4 dividido por 2 é 2, deu 1/2. Observem aí que quando simplificou aí
4 oitavos e 2 quartos, o resultado ficou 1/2 aqui, ó. 1/2, 1/2. Agora, vamos para a letra C. Na letra C, qual é a relação entre os perímetros dessas figuras? Como visto no item A, o perímetro da figura maior é 64U, é só você somar. Soma isso aqui tudo, ó. Vai dar 64. E da figura menor, soma tudo, vai dar 32, certo? Portanto, o perímetro da maior é o dobro da menor. Na letra D, agora considere que cada quadradinho da malha meça uma unidade de medida de área. Qual é a área de cada figura? Figura maior, 112 quadradinhos. É só contar quantos tem lá dentro, tá? Quantos quadradinhos tem dentro da figura. E na figura menor, 28 quadradinhos, certo? É só contar quantos tem lá dentro. Aí ele diz, é possível afirmar que a área da figura maior é o dobro da área da figura menor? Será, gente? Não é, certo? Isso só acontece com o perímetro, tá? Quando dobra o comprimento do lado, né, ou ele fica 2 vezes menor, o perímetro ele vai dobrar também. Só que com a área isso não acontece, certo? Por quê? Porque quando você dobra o comprimento, a área ela fica 4 vezes maior. É tanto que se você pegar aqui, ó, 112 e dividir por 28, vai dar 4. Ou seja, se você pegar aquela figura maior, ela cabe 4, dentro dela cabe 4 figuras menores daquela pequena lá, certo? Qual é a razão entre a área da figura maior e da menor? Então, se ele está pedindo da maior para menor, é só colocar aqui, ó. A maior é 112, a menor é 28. E eu, como eu falei para vocês que a razão é uma fração, então fica 112 sobre 28, dividido, que vai dar 4. Então, isso significa que a área da figura maior é o quádruplo da área da figura menor. Porque dividindo aqui a maior pela menor, vai ficar 4. Então, significa que ele é o quádruplo. Vamos agora para a atividade 3. Na atividade 3, nós temos essas duas figuras aqui. Observe as duas figuras representadas na malha quadriculada abaixo. Então, tem aqui a menor e a ampliada. Aí ele diz, qual é a porcentagem de ampliação da figura maior em relação à figura menor? Qual é a razão entre o perímetro dessas figuras? Então, vamos lá para a seção compreenda. O que a atividade pede? Então, ela pede o quê? Que seja determinada a porcentagem de ampliação da figura maior em relação à figura menor. E que seja estabelecida uma razão entre os perímetros das figuras. Uma razão, que é esses 2 pontos aí. Letra B. Que informação é dada na atividade? Que a figura é a ampliação da outra, né? Ou seja, essa figura aqui, ela é a ampliação dessa outra figura, certo? Então, vamos para a próxima página aqui. Então, nessa página aqui, tem a letra C. Considerando que o lado de cada quadradinho da malha mede uma unidade de comprimento, quais são as medidas dos lados de cada figura? Então, gente, da mesma forma como aconteceu lá nas questões anteriores, é só você contar as unidades aqui, ó. Das duas figuras aqui dos lados, certo? Aqui, ó. Na figura 1, desse lado aqui, tem quantas unidades? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aqui tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui, 4. Aqui é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso que ele quer que você faça aí
essa questão. Na figura menor tem esses lados aí, ó, 4, 2, 6, 4, 10 e 6. Na figura maior, 6, 3, 9, 6, 15 e 9. Agora aqui para o responda, ele diz assim, na letra A, considere a seguinte afirmação. A medida dos lados da figura maior é o dobro da medida dos lados correspondentes da figura menor. É essa afirmação. Aí ele diz, essa afirmação, ela é correta? Aí tem a justificativa aí, ó. Como que é essa justificativa? Então, ela não é, né? Ela não corresponde ao dobro da medida menor. Porque colocando na razão aqui, ó, 6 por 4, ou seja, da maior para menor, certo? 6 sobre 4 é igual a 3 meios, certo? Que simplificando, por exemplo, se eu dividir 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. E dividindo 3 por 2 vai dar 1,5. Para ser o dobro da medida, esse resultado tinha que ser 2. E 3 dividido por 2 é 1,5, né? Ou seja, a figura 2, a figura maior, ela não é o dobro da figura menor, por causa desse motivo aqui, ó, tá? Então, é isso aí, pessoal. Na letra B, qual é a razão entre as medidas dos lados da figura maior e as medidas dos lados correspondentes da figura menor? Como nós já simplificamos aqui essa razão, ficou 3 meios, então a resposta certa é essa daqui, ó, 3 meios. Na letra C, escreva essa razão na forma de fração com denominador 100. É só você ir multiplicando, ó. 3 vezes 50 dá 150. E 2 vezes 50 vai dar 100. Só para pegar um número que multiplicado venha dar 100. Que é 2 vezes 50 é 100. Então, se eu multipliquei o denominador por 50 para dar 100, o numerador também tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Porque senão, não será uma fração equivalente. Na letra D, com base nas respostas anteriores, complete a afirmação a seguir. A porcentagem de ampliação da figura maior em relação à menor, ela é de 50%, certo? Essa daí. Continuando aqui. Por que deu 50%? Porque é por causa dessa multiplicação aqui, viu, pessoal? 50. Letra E. Qual é o perímetro de cada uma das figuras? É só somar, né? Ó, figura menor, somou os lados, deu 32. A figura maior, somou os lados, deu 48. 48 é o dobro de 32? Não é. Então, aqui já está bem claro que essa figura, ela não é correspondente à outra, entendeu? Elas não são figuras semelhantes, tá? Então, teve lado aí que não aumentou o dobro. Que nem aqui, ó. O 4, 6, 2, 3, 6, 9, vocês observam que os lados não correspondem ao dobro da medida. Por isso, essa figura, ela não é uma ampliação da outra. É possível afirmar que o perímetro da figura maior corresponde a 150% do perímetro da figura menor? Sim, pois 150% de 32U correspondem a 150 dividido por 100, né, vezes 32, que vai dar 48, do perímetro da figura maior. Então, 150% é 150 sobre 100, que foi essa fração que a essa ampliação. Por quê? Porque quando você veio aqui, ó, 150 sobre 100, não é isso? 150 sobre 100 é a representação de 150%, que multiplicado por 32, que é o perímetro da figura menor, né, e dividido por 100 vai dar 48. Ou seja, esse aqui é 48 unidades do perímetro da figura maior. Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. Com isso, eu concluo essa correção, tá? Espero que tenham entendido. Até a próxima.